Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Rolim de Moura celebra o surgimento de mais um talento literário. Eduarda Galvão lançou recentemente seu primeiro livro, intitulado Um Novo Fôlego de Vida. A obra narra a inspiradora trajetória de sua vida ao lado do filho Eliel, marcada por desafios, fé e o que Eduarda considera um verdadeiro milagre. No livro, a escritora relata com emoção os momentos difíceis que enfrentou com Eliel, desde o nascimento até o dia em que presenciou o que descreve como um milagre divino. A história é um testemunho de luta e de esperança, que convida o leitor a refletir sobre a força da fé em situações de extrema adversidade. Ele tinha 9 meses de vida. Nós estávamos numa viagem no exterior, nos Estados Unidos, e no final dessa viagem, ele pegou o Covid-19. E embora eu buscasse ali assistência médica, eu retornava para casa apenas com ibuprofeno na época e Tilenol de horário. E eu percebi que ele não estava bem. Embora eu estivesse indo ao médico com ele, eu retornava sem respostas, para o que ele tinha. E nós estávamos com o nosso voo próximo para retornar. Eu lembro que na véspera eu ainda levei ele no médico lá. E mesmo assim mandávamos nós para casa. Nós pegamos o voo para retornar para o Brasil. O voo para o Eliel foi bem sofrido. Ele gemia durante o voo todo. Então eu sabia que algo estava errado com ele, embora eu não soubesse o que era. E eu só orava a Deus para Deus guardar a vida dele, porque eu sabia que ele não estava bem. Então quando a gente desce ali no aeroporto em Cuiabá, eu já desci, pedi para passar à frente dos outros passageiros e eu desci muito rápido com a minha outra filha. Nós temos mais uma filha, a Lavínia, na época ela tinha 14 anos. E descemos nós três, meu esposo ficou para pegar as malas ali no aeroporto e eu desci muito rápido, porque eu estava tão assim desesperada para chegar em algum hospital com ele ali, que veio uma moça ao meu encontro e perguntou o que eu estava precisando, porque ela percebeu a minha aflição ali, E aí eu falei que eu precisava ir ao médico, e aí ela disse: tem uma ambulância aqui do seu voo, para os passageiros do seu voo, vou te colocar lá dentro. E ela me colocou dentro da ambulância e nós fomos para o hospital mais próximo. E ali eu fui vendo o mover de Deus, o cuidar de Deus. Desde quando nós chegamos, assim, desde durante o voo, todo o tempo o Senhor foi cuidando mesmo dele. E ali a gente chegou naquele primeiro hospital, o Eliel já foi direto internado, ele foi colocado às pressas na máscara de oxigênio, porque ele estava com muito esforço respiratório. E nós começamos a entender o que ele tinha, foram feitos exames. Eu lembro que quando chegou o resultado dos exames, o médico veio falar conosco o que ele tinha. E ele olhou para nós e falou: mãe, você não tem ideia o quanto seu filho é forte. Ele falou assim: para a medicina, não teria como o Eliel ter suportado esse voo. Humanamente, não teria como, cientificamente falando. Aí ele começou a mostrar o raio-x dele, a imagem no computador, eu lembro, e ele começou a falar: o Eliel tem um pulmão todo tomado por uma pneumonia e o outro tem cerca de 10% funcionando. Então, não teria possibilidade. E eu só respondi para ele que era Deus. Eu não tinha palavras naquele momento, diante daquele diagnóstico, daquela imagem, Eu só consegui falar que era Deus. E ali nós começamos a contemplar o sobrenatural do Senhor. Ele falou que não tinha vaga. Nós começamos a orar por uma vaga. E aí surgiu essa vaga na virada do plantão na UTI. Ele precisava de um acesso para ser transferido. E eles tentavam esse acesso e eles não conseguiam. Eles furaram meu filho mais de 20 vezes, nós contamos. E não conseguiam o acesso. E eu lembro que eu comecei a chorar e clamar ao Senhor para que mostrasse aquele acesso. E não tinha veia, porque como ele estava desidratado, as veias dele eram muito finas e elas não conseguiam acesso. Elas começaram a chorar junto comigo, as enfermeiras, porque não conseguiam acesso nele. E elas falaram: Eduardo, a gente não vai tentar mais, nós vamos chamar o médico e falar para ele que nós não temos mais onde furar o Eliel, não tem mais. E naquilo o Eliel não tinha nem fôlego para chorar, porque ele estava com tanto esforço respiratório que ele nem chorava. Ele era todo furado e ele não conseguia nem chorar. Ele não tinha fôlego para isso.
E nisso eu fui tendo, assim, as experiências com Deus, né? Deus foi me dando ali naquele momento, o Senhor me deu um conforto, porque Ele me trouxe à memória Maria, observando todo o processo de crucificação de Cristo, que ela teve que assistir como mãe, ela teve que passar por esse processo, e foi um processo muito doloroso para ela, mas ela teve que passar por algo maior, né? Por um propósito maior, porque Cristo precisava morrer na cruz para nos salvar, tinha um propósito, e que eu também iria passar por isso, mas que Deus teria também um propósito, que aquele sofrimento não seria em vão, sabe? A partir de um tempo, eu achava que o escrito era os boletins, mas depois que passou, nós estávamos em casa, passado um tempo, Deus começou a ministrar para eu escrever. E eu lembro que Deus usou amigos também, que falavam, por que você não escreve um livro da história do Eliel, né? Eu creio que esse livro vai edificar muitas vidas. E aí eu comecei a escrever. Eu sempre gostei de escrever poemas também, já participei de várias seleções. Tem trabalhos em antologias, né? Gostava já de escrever, mas nunca tinha escrito um livro. Um livro foi a primeira vez, né? E aí a gente escreveu esse livro para estar relatando em detalhes toda essa história que eu estou te falando, que é só uma pincelada, tem muita coisa dentro do livro. Tem muitos detalhes dentro do livro que são, assim, transformadores, são edificadores, principalmente para quem está numa situação, assim, de impossível. A publicação, além de ser um marco na vida da autora, destaca-se por sua mensagem de superação. A obra está disponível para compra diretamente com a autora. Quem tiver interesse pode entrar em contato através do número de WhatsApp 699-8411-6823. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.